Juni diz: Conde Lopeux, infelizmente o fim se encontrou o início, tu não tens fé na ciência, e eu não tenho em Deus. Dito isso, acho que um debate vai ser impossível por termos ideologias completamente diferentes. Eu discordo totalmente quando dizes que o evolucionismo não é válido por ter de ser remodelado, afinal tu que és tão contra o positivismo, deves ao menos gostar de Popper. Estarei errado? Popper diz que a ciência evolui a partir do encontro do erro na teoria seguindo-se depois sua remodelação. Nesse sentido o evolucionismo é mais que válido, mas claro, é apenas a minha opinião. Quero apenas deixar explícito mais uma vez, que não acho justo que tu queiras condicionar a liberdade e felicidade alheia apenas por mera especulação, mas mais uma vez é apenas a minha opinião. Um abraço camarada, até uma próxima. Conde Lopeux diz: a ciência decepciona, a fé não. Por outro lado, não existe essa dicotomia entre fé e ciência. Na verdade, sem fé, nem a ciência tem razão de existir, justamente porque precisamos crer em algo. A própria ciência precisa de alguma confiança na sua eficácia para ser testada. A nossa diferença não é de ideologia, mas entre a verdade e a ficção. Você acredita na ficção da modernidade. Eu acredito na verdade eterna. Quanto a Popper, a teoria da falseabilidade será falseável? A tese popperiana é um abismo cético sem fim. E convém dizer, quem quer reduzir a complexidade da natureza humana a meras especulações científicas és tu, não eu. Até porque, que eu saiba, evolucionismo é teoria, não algo real. Abraços. Você acredita na ficção eterna, que é a existência de Deus, coisa que eu nunca poderei suportar. Mas já agora, quais são os erros do neodarwinismo? Claro, porque você acredita na ficção efêmera do acaso criador, do nada que cria tudo, e no universo ordenado que não é ordenado, porque é um caos, já que não há princípio ordenador. Quem deixa de crer em Deus acredita em qualquer besteira. Pro Catholica Societate. Claro que o universo é desordenado, afinal todos os sistemas caminham para a entropia. Nesse caso não é princípio ordenador. E se é mais lógico acreditar em Deus? Quem criou Deus? Afinal, um ser perfeito deve conter na sua perfeição a ideia de organização, e se não existe quem o controle? Se a entropia é uma regra, logo, nem a desordem é desordenada. O universo totalmente caótico é incognoscível. Logo, não existe essa categoria no caos em ciência. Ademais, como você comete erros crassos de teologia? Deus é eterno, atemporal e absoluto, logo, incriável. Sempre existiu, não é elemento contingente. Mas vejamos como você é ignorante em ciência. A ciência mesma parte do pressuposto de leis, de fenômenos que podem ser verificáveis a título de repetição, e como isso é possível, pressupondo uma ordem. O caos, por definição, é imprevisível. Caos é diferente de entropia. Entropia significa desorganização, mas é-me impossível explicar em apenas algumas linhas de texto. A ciência baseia-se no princípio de causalidade, o que não é afetado pela entropia. Quanto a Deus, o Deus que você citou, trata-se de o Deus cartesiano se não estou em erro, que se conserva a si próprio e consegue conservar outras entidades. Ora, isto cria um paradoxo na sua própria crítica. Parque-se Deus pode sempre ter existido, e não precisa de nada para ter existido. Isto também se pode aplicar ao universo, sendo neste momento para a física a ideia de universo como algo composto pelas matérias essenciais espaço-tempo. A entropia está inserida na teoria do caos, ou seja, da perda de energia que desestabiliza um sistema aparente. Mas a lei da entropia por si só não é uma regra identificável. Ademais, atribuir causalidade, finalidade ou consequência à realidade das coisas é próprio da ordem. E o Deus que cito é o cristão, não o Deus deísta. Mas falando abobrinhas em teologia, Deus não criou o universo por necessidade, porque senão não seria Deus. Deus não precisa do universo, ele o faz por puro amor da criação. Deus é ato pleno. Se Deus precisasse do mundo, ele precisaria se sujeitar a algo mais além dele. Mas se ele é o princípio de tudo, logo, tudo está inserido conforme sua vontade. O universo é finito, temporal e nunca foi eterno. Deus que cria a ordem do universo é eterno, porque é o sustentáculo do próprio universo existente, com sua estabilidade e imutabilidade de suas leis. Você só tem ciência porque há ordem. Só há ordem porque há princípio ordenador. Só há princípio ordenador porque há Deus. Sua teoria é engraçada. O nada criou a ordem existente no universo. O acaso é criador de conexões harmoniosas. Faz-me rir. Conde Lopeux, perda de energia. Agora foi demais, né? A entropia está diretamente ligada à variação de entropia de um sistema. Quando a variação de entropia de um sistema é maior que zero, as partículas vai ter que diminuir a energia potencial e, portanto, vão ganhar energia sintética, que parte para o limite da entropia máxima. Quanto mais energia, mais entropia. Conceito básico da termodinâmica. Você descredita tanto a ciência. Então como você prova que o universo não é infinito? É também te quero ver provar que só existe princípio ordenador se houver Deus, ou porque não há ordem sem haver princípio ordenador. Afinal, sendo que o universo funciona totalmente algoritmicamente, porque o acaso não pode resultar. A ordem que tu falas é uma ordem da causa-efeito, e nesse sentido o universo tem as mesmas causas para os mesmos efeitos, mas isso não implica a existência de Deus, apenas a existência de leis imutáveis. De facto, não há nada que nos indique que do dia para a noite as leis não mudem, mas desde o dia que a ciência existe até hoje não mudaram. Na prática, elas não mudam. A água sempre congelará no frio e ficará líquida em temperatura ambiente.
Isso é o sinal mais claro e simples de uma ordem. Ordem essa que a ciência só concebe, porque a capta. Sem a ordem, a ciência deixa de existir e o mundo se torna visivelmente magia. Quando você diz que o universo não tem ordem, simplesmente está afirmando que ele é mágico, imprevisível ou incognoscível, como fazem algumas mitologias orientais. Mas a ciência é filha da teologia, que depreende que Deus criou o mundo conforme seu pedido e medida. Mas eu já disse que o universo tem ordem, de facto existe sempre uma causa-efeito. A desordem que eu falava era entropia, que se trata de desordem estrutural e não mecânica. A ciência não depreende que Deus tenha criado o universo, ela depreende que o universo não mude as causas, e caso as mude, o faça segundo uma função matemática. Depreende sim, a partir do pressuposto de que o caos não gera ordem, nem o nada pode criar algo. Logo, a ordem não pode ser produto do acaso, mas de um design inteligente. A ciência não só depreende a existência de Deus, como a razão de ser da ciência moderna é eminentemente religiosa, no sentido de que não podemos atribuir irracionalidade a causas e efeitos tão harmoniosos. A inteligência divina está na hierarquia e nos nexos de causalidade existentes, que não são acidentais. O caos que você fala, esta relativa à entropia, ora a entropia apenas se desenvolve a nível estrutural devido às interações entre as partículas, no entanto, as causas dos efeitos das interações entre essas partículas não se altera. Nesse sentido a sua lógica está errada, porque considera que se o universo é desorganizado também deviam ser as suas leis. E como disse em cima, isso não se aplica e ainda mais, quando se refere a harmônicos, refere-se ao que? Porque em física harmônicos são ondas que se representam por uma função contra barra y igual às em Wt. Tu falas simplesmente segundo argumentos metafísicos que não são verdadeiros em nada, percebeu? Nada. A senhora é ignorante em filosofia. Qualquer discussão a respeito da causalidade, da finalidade e da relação de causa e efeito no universo, como o sentido da ordem existente, já é um discurso metafísico. Que você passe vergonha e seja ignorante, mal percebendo que todo o seu discurso está inserido numa metafísica positivista do século XIX. Do resto, estude, leia e pare de falar chavões de cartilhas ateias, para não passar da fama de analfabeta filosófica. No seu debate com o ciclista cético você disse que a matéria não pode ser inerente da própria matéria. Ora, por que não? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque a matéria não é eterna. Ela é contingente, ou seja, nem sempre existiu e nem sempre vai existir. Segundo, porque se a matéria é sujeita a uma ordem, necessariamente essa ordem coordena a matéria e está acima da matéria. Logo, a matéria não pode se ordenar a si mesma, justamente porque está sujeita a um pré-designio que está configurado em sua natureza. E para isso, é preciso um princípio que desenhou a matéria tal como ela existe. Como você é logicamente burra, meu Deus do céu. Do resto, além do Deus acaso, do Deus nada, agora você inventou uma categoria metafísica curiosa, o Deus matéria. Você disse que a matéria não pode ser inerente da própria matéria. Ora, por que não? Simplesmente porque isso atribui propriedades metafísicas à matéria, para meter essa metafísica no seu cu. Para desmoralizar a sua burrice patológica, ao afirmar que a matéria é um princípio de tudo e da ordem existente, você está nos dando uma metafísica materialista. Mas percebemos que você é tão burra, desarticulada, analfabeta filosófica, que você alarde a palavra metafísica sem entendê-la. Você é público-alvo para analfabetos funcionais como ciclista aidético, que não leu um livrinho sequer de filosofia, nem de metafísica. Metafísica serve pra porra nenhuma. Serve pra porra nenhuma que você não tem nem mesmo o domínio conceitual da palavra, mesmo criando assim, uma metafísica ilógica de uma matéria eterna e que serve de princípio para a ordem, quando na prática, além da matéria ser temporal, não pode servir de ordem para si mesmo, justamente porque a matéria é reprogramada conforme desígnios anteriores à sua existência. Mas ao afirmar que a matéria se autogera no princípio de ordem, você está atribuindo poderes mágicos à matéria. Ou seja, a matéria pode ser qualquer coisa, mas a matéria tem natureza limitada e específica a certos fenômenos que não comportam outros. Percebe como você é burra? Ou preciso enfiar a metafísica no seu cu? Porque você fala de pressupostos metafísicos sem entender a palavrinha mágica em filosofia. Diz que a matéria não serve de princípio por quê? Massacrando a asnática, você sabe o que é um princípio? Ao menos, deveria saber que a metafísica discute sobre os primeiros princípios. Ao atribuir à matéria este princípio, primeiro, você está discutindo metafísica. 1. Atribui eternidade à matéria. 2. Atribui poderes sobrenaturais a ela. 3. Atribui a temporalidade ou absolutos a ela. O problema é, a matéria não é eterna e é temporal. Segundo, a matéria não é causa de si mesma. Se a matéria um dia não existiu, alguma causa a fez para existir. E se a matéria se configura tal como é, foi preciso também que isso fosse predeterminado para que ele existisse dessa forma, dentro dos nexos de causalidade, correlações e um princípio de ordem. Quem fundamenta a ordem existente? O acaso? O nada? A matéria por si mesma? Não, mas um desígnio inteligente. Pode haver duas opções, ou é Deus, ou isso está inerente à própria matéria. As interações entre a matéria provocam as próprias leis. A matéria não pode provocar a própria causa de sua existência, nem a sua real natureza, a não ser que você atribua à matéria um poder divino. Se a matéria é Deus, então por que é mutável? Porque é temporal? Porque é finita?
Mas não precisa ser. Conhece o espaço-tempo? O espaço-tempo, a posição das partículas no espaço-tempo provoca suas interações. Qual o fundamento de ordem que mantém essas interações? Qual a sua origem? A própria matéria não pode causar origem à ordem, porque essa ordem já está previamente desenhada na matéria. A não ser que a matéria possa ser qualquer coisa mágica. Do resto, a natureza da matéria obedece a um tipo existencial de ser que exclui outras formas do ser. Logo, isso não é ocasional. Logo, a matéria, tal como é, reflete uma ordem pré-existente que a gerou e determinou. E sua ordenação não pode ser atributo dela próprio, porque ela não é causa de si mesma. Você fala sempre com palavras caras e muita filosofia, metafísica, que é pura merda, simplesmente especulação. Você é burra demais. Dá pena. Duvido que tenha entendido o que eu falei. Não vai entender. Isso de sacanagem, nem vou explicar mais. E mais, sua noção de tempo é totalmente errada. Tempo é apenas uma coordenada no universo. Você dizer que algo é intemporal, significa que ela perdura no espaço-tempo eternamente, o que é logicamente impossível, porque isso significaria que ela se move mais rápido que a velocidade da luz. A atemporalidade é aquilo que não sofre as ações do espaço e tempo e é imutável. O tempo surge com o universo. Antes do universo não havia tempo. Isso é uma lógica óbvia e cristalina que você ignora até como cientista. Primeiro, eu sou homem. Segundo, o que tem a ver isso com o que escrevi? Eu escrevi minha teoria ali, onde em nada interferi com isso que você escreveu. Sua teoria e merda são a mesma coisa. Seu domínio de ciência e de filosofia é coisa de almanaque. Você é totalmente incoerente, para desmoralizar a ciência para já se apoiar nela. Você é burrinho demais. Vejamos. Você não sabe o que é metafísica. Segundo, você não sabe que a própria ciência tem postulados metafísicos. Afirmar a ordem do universo, seus princípios, suas causas, a relação de nexo de causalidade, ato-potência, etc., são postulados metafísicos que a própria ciência, por si mesma, nem é capaz de afirmar. Ou melhor, antes de ser ciência, é discussão filosófica. Uma coisa tão óbvia na história do pensamento científico e você ignora completamente. Mas para cagar na sua cara, a teoria do Big Bang afirma que uma partícula de energia pura subatômica atingiu um alto nível de estresse e libertou toda essa energia de uma maneira parecida a uma explosão. Percebeu bem? Que bonitinho. E daí? Essa partícula não era eterna. Foi causa da matéria e teve também um início, porque além de não existir antes, a partir daí gerou algo que também não existia. Mas não é eterno. Energia pura, isso significa que mesmo antes de o universo existir, já existia energia, seu merda. Cusito, a energia não era eterna. Ela teve também início. Na verdade, surgiu a energia e depois dessa explosão de energia surgiu a matéria. Sua idolatria metafísica pela matéria é tão engraçada que pode ter tudo, menos postulados científicos. Depois você, além de dizer que por a matéria ser finita, ela não pode ser a sua própria causa, não dizes mais nada. Pra cuspir na tua cara, você mesmo acabou de afirmar isso. Se a energia pura explodiu, dando causa à matéria, como a matéria pode ser causa de si mesma, sua anta? Mas é aquela história. Mesmo que a ciência afirme que as chances do universo ter existido, em termos probabilísticos, são quase nulos, tudo o que resta a você é afirmar que essa chance de probabilidade impossível tenha surgido aleatoriamente. Que piada! Mas percebemos que você afirmou algo até divertido para os padrões da ciência. A eternidade da matéria. E isso por quê? Na minha opinião pode, e daí? Sua opinião não tem validade científica, nem filosófica. E daí? Como tu provas que não pode? Você mesmo já afirmou isso e não percebe a contradição? Vai ser burro assim lá na puta idética que te pariu. Se a matéria for formada por corda, que são formas de energia pura, que ao contrário do que dizes, não, a ciência ainda não provou o início desta. E nem vai provar. Ademais, ao afirmar que a matéria tem algumas propriedades específicas, até aqui nada. Não afirma a eternidade da matéria, nem mesmo que ela pode ser causa de si mesma. Isso é tão absurdo quanto dizer que a gravidez é a causa da gravidez, ou que a causa da morte é a morte. Redundância tautológica. E até onde se sabe nem teve início, como diz Stephen Hawking, que para a física, energia pura é o nosso Deus, ela pode ser a sua própria causa, neste caso, causa das suas partículas interiores. Mas é claro que a matéria é Deus. Convém dizer Hawking, ao afirmar a superstição materialista da eternidade da matéria já negou propriamente o sentido lógico da ciência. Mas Hawking é um técnico da ciência. Ele não sabe meditar sobre ela. Ademais, como algo pode ser sua própria causa? Quer dizer então que eu posso ser causa de si mesmo também? Uma causa, por definição, é uma relação que implica uma consequência futura distinta. Um carro não pode ser causa de um carro. Uma carta não pode ser causa de uma carta. Você falou uma tautologia tão absurda e divertida do ponto de vista lógico, que agora convenço-me que você é burro mesmo. Depois o que mais me deixou parvo, que a entropia apenas se aplica a nível molecular, e não a mecânica. Ora, é melhor viajar atrás no tempo e dizer a Albert que ele estava errado, e que este filósofo que nunca sequer estudou física sabe mais do que ele. A lei da entropia já retrata uma ordem. O que estamos discutindo aqui, basicamente, é que a ordem da natureza das coisas não pode surgir de uma mera ocasionalidade. Ela já está previamente programada para ocorrer daquele jeito. Da mesma forma que o universo tem uma probabilidade quase nula de existir, dentro dos nexos de causalidade, e que acabou existindo, podemos pressupor que esses nexos de causalidades não são ocasionais, mas determinados por um princípio que não pode surgir da própria matéria. A matéria não se definiu por si própria. Ao ocorrer algo, ela já está programada para ocorrer como de fato ocorreu.
Mas você já transformou o mundo numa realidade aleatória, irracional e mágica. E isso é divertido, porque é uma superstição que está próxima do paganismo. Ó seu burro de merda, em sua teoria da relatividade geral Albert Einstein deferiu entropia a nível astrofísico, definindo que a matéria escura interagia com a matéria para a contribuição da entropia, seu analfabeto. Seu analfabeto, até aqui você não negou algo óbvio, que a entropia é uma desordem molecular, uma desordem que se transforma em outra estrutura ordenada.